sejam bem-vindos. Eu sou a professora Isabela Gonçalves e vamos hoje a mais uma aula de ciências. A aula de hoje será sobre ciclo dos materiais ou biogeoquímicos. Nome complicado, não? Mas antes de mais nada, eu pergunto para vocês. O ar, oxigênio, aquele mesmo que a gente respira, de onde ele vem? Bom, professora, ele vem da atmosfera, isso é fácil. Ok, mas será que seu corpo, a sua matéria, ela é composta apenas de oxigênio? Não. A nossa matéria orgânica, né? O nosso corpo, enfim, não só o nosso, mas de todo ser vivo, ele vai ser composto de matéria orgânica, como eu já falei. Essa matéria orgânica, ela se concentra em 4 principais elementos químicos. Quais são eles, professora? O oxigênio, ok, o carbono, o hidrogênio e o nitrogênio. E esses 4 elementos químicos, eles estão disponíveis na natureza. Só que como que esses gases, né, eles estão disponíveis na natureza, eles chegam até mim e formam o meu corpo? É sobre isso que falaremos. Não é à toa que teremos um ciclo biogeoquímico. Vamos lá? Olhem o slide. Os ciclos biogeoquímicos são processos que ocorrem na natureza para garantir a reciclagem dos elementos químicos no meio. São esses ciclos que possibilitam que os elementos interajam com o meio ambiente e com os seres vivos. Hoje abordaremos os 4 principais ciclos biogeoquímicos: o ciclo da água, o ciclo do oxigênio, o ciclo do carbono e o ciclo do nitrogênio. Bom, então são esses ciclos desses materiais, né, esses gases, que vão fazer o quê? Essa interação do meio físico, né, com o meio biológico. E é isso que nós vamos ver, a começar pelo ciclo da água. Vamos lá? Bom, o ciclo da água, ou ciclo hidrológico, ele vai começar, na verdade, pelo processo de evaporação. Aí à sua direita, você tem aí a água dos oceanos, dos lagos, dos mares, enfim. Essa água ela vai ser, com o calor do sol, evaporada, ela vai passar por uma mudança de estado físico e vai se condensar e precipitar na forma de chuva, ok? E essa água ela vai cair, como vocês conseguem observar ali no número 3. E também, quando essa água cai, né, ela vai ser o quê? Alimentar o lençol freático pela infiltração e também vai ser absorvida no solo pela vegetação. Porém, esses vegetais que estão aí, eles necessitam o quê? Fazer processos como, por exemplo, a transpiração, que é eliminação de vapor de água, e essa água ela retorna novamente ao seu ciclo. Eu trouxe uma animação bem bacana do ciclo da água ou hidrológico. A primeira imagem que aparece vai ser a evaporação, como vocês estão observando nessa seta azul, vai passar pelas nuvens, vai se condensar e se precipitar sob a forma de chuva. Essa água ela vai infiltrar o lençol freático, vai voltar, né? E novamente vai ser evaporado, porque esse lençol freático ele vai alimentar lagos, rios e mais. E aí, gostaram do ciclo da água? Muito bacana, não é mesmo? Então não saia daí que no final vai ter uma prática sobre ele. Vamos agora para o ciclo do oxigênio? Afinal, é o gás que a gente utiliza para obter energia. Vamos lá no slide. Bom, o ciclo do oxigênio, ele vai ter o seu início, se a gente parar para pensar, na fotossíntese. Eu escolhi a fotossíntese como vocês estão observando ali na imagem, justamente porque a fotossíntese vai ser o processo do qual os vegetais eles vão liberar e disponibilizar esse oxigênio para a atmosfera. Então, esse oxigênio que está presente na atmosfera, mais ou menos com 20%, ele vai ser liberado pelos seres fotossintetizantes, as plantas, as algas, ok? Esse gás oxigênio, ele vai ser consumido na respiração dos organismos aeróbios, tá bom? Não só na respiração de seres humanos, de animais, mas também na respiração de plantas, galerinha. Como assim, professora? Volta aqui. Planta respira? A planta respira, ok? Então não pensem somente que na fotossíntese a planta vai liberar o gás oxigênio e ele vai ficar livre para os animais consumirem. Não. Aliás, a planta também vai utilizar esse gás oxigênio para a sua respiração, ok? Então vamos voltar lá para o slide.
Então, nós temos aí esse ciclo bem simples, o ciclo do oxigênio ele é bem pequeno, de forma que esse gás oxigênio atmosférico, ele ainda vai contribuir, como vocês observem no slide, do lado esquerdo, para a formação de ozônio, que é muito importante para a proteção dos raios ultravioletas, e ele vai ser também utilizado nos processos de combustão, nos processos de queima, tá bom? Então, ele vai ser consumido pelos processos de respiração e pelos processos de combustão, decomposição. Novamente, esse gás, ele vai ter aí esse retorno pelos seres fotossintetizantes, ok? E aí, muito bacana, não é mesmo? Agora eu vou te fazer uma pergunta dentro do ciclo do oxigênio. De onde vem? Isso vai ser fácil. O oxigênio que respiramos. Ah, da fotossíntese, professora, não é mesmo? Sim. Mas de onde vem essa fotossíntese? Olhem aí o slide. Bom, a gente tem aí as florestas e os oceanos, então a gente acaba, às vezes, ouvindo, muitas vezes as pessoas falando: a Amazônia é o pulmão do mundo, por ter muita floresta e essa floresta disponibilizar grande quantidade de oxigênio. Mas atenção, galera, a planta usa o oxigênio na sua respiração. Portanto, o maior fornecedor de oxigênio para a atmosfera não serão as florestas, mas sim as algas, que fazem parte do fitoplâncton, tá bom? As algas, as macroscópicas e as microscópicas. Então, o oceano, esses seres vivos que estão presentes no oceano, que vão dar essa grande concentração e contribuição de oxigênio na atmosfera. Vamos para o nosso penúltimo ciclo agora. Vamos para o ciclo do carbono. A gente tem aí no ciclo do carbono o quê? A gente vai ter o gás carbônico, vamos começar sempre da atmosfera. Então, a gente tem o gás carbônico na atmosfera. Esse gás carbônico ele vai ser processado, ou seja, ele vai ser absorvido pelas árvores, pelos seres que vão fazer fotossíntese. Então, esse gás carbônico, não só pelas árvores, mas se a gente pensa também no oceano, a gente tem as algas. Então, ele vai ter essa assimilação na fotossíntese. E esse gás carbônico, ele vai ser o quê? Formador dos vegetais. Então, olha só essa imagem da sua direita. A madeira vem do ar. Os vegetais, eles são grandes responsáveis pelo estoque, pelo sequestro de carbono da atmosfera. Por quê? Eles vão pegar esse gás carbônico da atmosfera e vão utilizar na sua composição e na produção, claro, da sua matéria. Então, que matéria que nós estamos falando? Da energia que ele está sendo produzido. A fotossíntese, ela vai ser o quê? Gás carbônico, a luz solar, como vocês estão percebendo, a água que vem das raízes. Esse processo vai fazer o quê, galerinha? Ele vai produzir a energia da planta, que é a glicose. Todo componente vegetal, ele vai ter um estoque de carbono. E esse estoque de carbono, ele vai ser assimilado, ele vai chegar a outros níveis através da alimentação. Então, os seres produtores, eles vão absorver esse gás carbônico e o consumidor primário, lembram? Aqueles que se alimentam dos produtores, eles vão o quê? Assimilar o carbono que estava naquele vegetal para a sua manutenção, para o seu corpo, para as suas células, enfim, para a sua matéria. Então, essa energia, não só a energia, mas essa matéria, esse ciclo, esse carbono, ele vai saindo dentro da cadeia alimentar. Vocês conseguem perceber? Então, quando eu como um vegetal ou quando eu como qualquer outro alimento, se a gente pensa no consumidor primário, um frango, por exemplo, eu estou o quê? Absorvendo os estoques de carbono que tem ali para assimilar no meu corpo. Conseguem entender isso? Vamos voltar para o ciclo. Então, a gente tem aí a fotossíntese. Ok, professora, pegou o carbono de lá da atmosfera, assimilou na fotossíntese. E quando que esse gás carbônico ele vai retornar para a atmosfera e finalizar o ciclo? Ele vai ter o quê? O processo de respiração. O que é o processo de respiração? A gente pega o gás oxigênio, esse gás a gente tem uma respiração pulmonar até chegar à respiração celular. As células, elas vão produzir energia com esse gás oxigênio e com o alimento e liberar o quê? O gás carbônico. Então, a nossa respiração, que vai sair das células e sair pelo sistema respiratório,
Esse gás carbônico ele vai voltar pela nossa respiração, ele vai voltar pela decomposição dos seres vivos, então toda a matéria que estava armazenado ali, todo o carbono estocado naquele corpo, ele vai ser decomposto pelos organismos decompositores e vai ser devolvido ao ambiente. E a gente também pode o quê? Acaba intensificando esse ciclo. É interessante observar que o ciclo do carbono, ele vai ter dois lados, né? O lado biológico e o lado geológico. A gente está focando apenas no lado biológico, tá? Porém, a gente pode intensificar esse gás carbônico na atmosfera, não é mesmo? Como que a gente intensificaria? A gente tem aí as emissões de gás carbônicos, o quê? Pela queima de combustíveis fósseis. Então, quando eu estou usando o meu carro, por exemplo, estou lá andando, eu estou queimando ali, eu tenho ali a queima, né, do gás natural, a gente tem, enfim, a gasolina. A queima do combustível fóssil vai liberar esse gás carbônico para a atmosfera. Então, além do processo de respiração e decomposição, que são processos naturais, a gente tem as queimadas que também podem ser naturais, mas a gente vem, infelizmente, intensificando esse gás carbônico na atmosfera e vai ter aí algumas consequências que vocês já sabem, como o aquecimento global, ok? Vamos para o nosso último ciclo. A gente tem aí o ciclo do nitrogênio. Olhem só que imagem bacana. O ciclo do nitrogênio, a gente vale a pena mencionar que o nitrogênio é um gás que está presente em maior concentração na atmosfera. E esse gás da atmosfera, o que acontece com ele? É muito difícil de ser assimilado pelos organismos. Então, não vai ter... Os organismos fotossintetizantes, por exemplo, não conseguem pegar nitrogênio do ar. Então, a primeira etapa do ciclo do nitrogênio, a gente tem ele lá na atmosfera. E a gente vai ter a ajuda de seres microscópicos, de bactérias, que vão conseguir captar esse nitrogênio e converter em amônia ou em amônio. Então, essas bactérias, sejam presentes nos solos livres ou sejam associadas a raízes de leguminosas, elas transformam o gás nitrogênio do ar em compostos de nitrogênio, ok? Esses compostos são aproveitados pelas plantas na constituição do seu corpo. Essas bactérias produzem sais de nitrogênio a partir de restos orgânicos em decomposição. E aí as bactérias vão transformar os sais de nitrogênio em gás nitrogênio. Então vamos lá, a gente tem aí a fixação do gás nitrogênio pelas bactérias e assim as plantas conseguem assimilar esses nitrogênios. Outra forma também de sair esse gás nitrogênio vai ser por bactérias que transformam os sais de nitrogênio em gás e também pela eliminação de resíduos de alguns seres vivos, ok? Bom, mas como é na prática, galera? Na prática, os ciclos biogeoquímicos, esses elementos, eles estão em constante interação. Então, os ciclos, eles ocorrem de forma o quê? Simultânea, não existe nada separado. Eles estão juntos, todos em perfeita harmonia, ok? Em perfeito equilíbrio. Bom, agora, para fechar nossa aula, vocês vão visualizar o ciclo da água. Vocês vão precisar de um pote de vidro médio, um pote de vidro pequeno, um plástico filme. Depois de vocês obterem o material, vocês vão colocar o pote maior com água, o pote menor sem água e vedar esse sistema com plástico filme. Após a vedação, vocês podem deixar isso exposto no sol durante todo o dia. E no final do dia, a ideia vai ser o quê? Vocês obterem o processo do ciclo da água. Vocês vão conseguir ver, pelo menos, que parte da água que estava no seu estado líquido, ela foi evaporada, porém encostou aqui no filme e se condensou e se precipitou para dentro do pote. O legal é que após o dia inteiro, vocês vão conseguir observar algumas gotículas no sistema interno. Por quê? Foi a evaporação, a condensação e acabou tendo uma precipitação, voltando a água para o seu estado líquido. Bom, espero que vocês tenham gostado da prática. A aula de hoje vai ficando por aqui e até a próxima. Tchau, tchau!